Meus amigos, e hoje é festival de ninguém morre nos devendo. O negócio tá complicado pro Thiago Almada, né? Pagaram 20 e poucos milhões aí de dólares, né? De euros no Thiago Almada. Vocês viram o Thiago Almada? Vocês viram o passe do Thiago Almada? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram o passe? Olha o passe do Thiago Almada. Olha o passe do Thiago Almada. Que isso, meus amigos? Olha o que deu, olha o que deu. Rapaz. Comentário aqui, nunca vi um jogador que faça tanta diferença no futebol argentino. Meus amigos, e os torcedores do River Plate estão revoltados com o Thiago Almada, reclamando do valor que foi pago e falando aqui que no Atlético eles cagavam para ele. Olha só, como esta basura de futebolista pude vestir nossa camiseta. Como que esse lixo, chamando de lixo já. Agora, vocês imaginam o seguinte, gente, torcedor do Flamengo, aqui ó, Otto, imagina o torcedor do Mengão, imagina se ele faz um negócio desse aí. Um dos primeiros jogos ele faz um negócio desse aí. Ia ter que fazer igual, pior que o Charlie Alcaraz. O Charlie Alcaraz não chegou a fazer um negócio assim, desse jeito, não. Ia ter que vender ele rápido. Olha, livramento, hein? Ninguém morre nos devendo. O Ezequiel Callejas mandou aqui. Por algo não foi vendido a nenhuma liga do exterior. Por isso, não foi vendido a nenhuma liga do exterior. Opa! É por isso que não foi vendido para nenhuma liga da Europa. Ele querendo deixar claro que por isso ele veio para o futebol sul-americano. Tá? Aí o outro falando aqui, diziam que era melhor que o Messi. Quem falou isso, cara? Ai, meu Deus, só pode ser maluco, né, pra falar que é melhor que o Messi. Aí falando aqui, ele queria ir pro Vélez, manda logo pro Vélez. Que volte pro Vélez. Ele é torcedor do Vélez. Cara, muitos torcedores do River mandando ele embora já. Cara, o cara acabou de chegar lá, velho. O cara acabou de chegar lá. Quando será que vai ter uma boa partida desse muchacho? O cara acabou de chegar, já tá tomando calor, tomando pressão lá no River, cara. Que loucura, meus amigos, futebol, eu vou te falar, né? Aí aqui, o Quito mandou 20 palos para um rendimento de 3. 20 palos por rendimento, 20 milhões por rendimento de 3, né? Silo passou todo o partido dando passes para trás. Ele diferente, entre aspas, ou seja, ele era o diferenciado, mas só dá passe para trás. Vocês já perceberam que existe uma possibilidade de três revanches históricas, ou 3 ninguém morre nos devendo, tá? De um lado ou de outro. Mas são 3 possibilidades de grandes finais de Libertadores. Semifinal tem tem 2 grandes possibilidades. Flamengo e Corinthians seria uma revanche para eles, de 2 Libertadores que o Flamengo eliminou eles com o Ronaldo em 2010 e o Pedro fazendo aquele gol e tal. O Flamengo eliminou eles ganhando lá e cá, né, em 2022. O Flamengo foi campeão com a maior campanha. E Flamengo e Estudiantes na semifinal também seria revanche para eles, tá? Flamengo e Estudiantes seria revanche para eles. Então são muitas possibilidades. Em semifinal, nas quartas, já Flamengo e Independiente Del Valle já é uma possibilidade também de revanche para o Flamengo, que perdeu a última decisão contra eles numa Recopa. Né? Depois de ter ganho, perde para eles no Maracanã nos pênaltis, tem um sabor de revanche para o Flamengo. Então, essa continuação da Libertadores agora é só revanche, meus amigos. E, numa eventual final, Fla-Flu, que os torcedores do Fluminense, todos os amigos tricolores que eu tenho adoram falar daquela final do gol de barriga, é a chance do Flamengo reverter isso aí. Já eliminou eles em várias situações, já ganhou vários títulos dele, mas nada tira aquele gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu nem ligo mais para isso, mas eles usam muito isso. Pode cair, pode ganhar, não sei o quê. Vão sempre falar do gol de barriga. É a chance de acabar com isso aí. Pro Palmeiras, se o Palmeiras chega numa final, é a chance também da revanche deles. É o ninguém morre nos devendo deles. É a única chance na final de alguém se vingar do Flamengo. O Palmeiras tem essa chance de se vingar do Flamengo, né, no ano seguinte. Em compensação, eu acho essa final, para mim, a que eu mais queria. Vou ser sincero, por quê? Porque se o Flamengo ganha,
O Flamengo vai para 5, abre 2 do próprio Palmeiras e de outros clubes, chega num patamar de 5 Libertadores, é penta e naquele tira-teima de 3 finais, o Flamengo fica 2-1 e realmente tem 3 vitórias em finais sul-americanas contra uma deles, porque tem ainda a Mercosul de 99. Então, dentro do Parque Antártica. Então, para mim, é o cenário ideal, seria até pegar o Palmeiras de novo e ganhar. Muita gente prefere até o Fla-Flu, eu entendo, acho uma boa também. Tá? Agora, a melhor final, não para mim, mas para muita gente, vai ser essa que eu vou falar aqui. Flamengo contra a LDU. Mas por que, Paparazzo? Por quê? Ninguém morre nos devendo 2 para valer. Quem é que joga na LDU? Daverson. Onde é que é a final? Montevidéu. Já imaginaram esse ninguém morre nos devendo 2? Flamengo contra o Daverson? Aí, penta, campeão em cima do Daverson, é girada de faca total. Meus amigos, isso aqui que vocês estão vendo é o Otto, tá? O Otto no chão brincando com cachorro e mexendo cadeira. Não é fraco não, parceiro. O Otto é forte pra caramba. Ele é sinistro. Agora, falar com vocês aqui sobre essa questão aqui, cara, os palmeirenses e tricolores, torcedores rivais, todo mundo, botafoguense, tá todo mundo falando da questão do Palmeiras, Lamáquia. Os caras acordaram, parceiro. Os caras acordaram. O Dezão, sentimento tricolor, importante a gente mostrar aqui, porque, cara, é um cara fanático pelo Fluminense, amigo meu, tá? Fanático pelo Fluminense. E ele tá vendo que o que tá acontecendo não tá legal. Olha só o que ele falou, gente, olha só. Hoje, depois do que eu vi, eu começo a dar razão à galera que tá falando que eles não podem comprar o Vasco enquanto a Leila for presidente. O BAP. Até então, eu não achava nada demais. Hoje ficou explícito que é uma coisa só. Sei lá, mano, não sabia qual era a narração dela, a relação dela com o Inti Adams. Se mora, quer dizer, mora junto não, né? Maluco já não é garoto já não. Mas enfim, sei lá. Na minha cabeça, eu conseguia separar as coisas. Depois do que eu vi hoje, pra mim, tá claro que tá junto e misturado, tá entrelaçado, é uma coisa só. Aí eu comentário concordo. do cara. Ela tem que deixar o Palmeiras imediatamente. Ela tem que deixar a presidência do Palmeiras imediatamente. Para os caras poderem comprar o Vasco. É isso. Ou espera até o final do ano que vem. Tá? Nesse ponto aí eu dou razão agora. Porque aí o Vasco vai virar filial mesmo. Isso não quer dizer que eu acredito que o Vasco está entregando o jogo. Não, gente, o não. Vasco está caindo. O Vasco está sendo rebaixado. Não é questão de o entregar Vasco o não jogo. pode contratar ninguém. A Justiça manteve o bloqueio dos 150 milhões. Com esse time aí, as chances do Vasco aí são gigantescas. Precisa ganhar 8 jogos em 15 agora. É isso aí. É isso aí. Não é questão de entrega, é a questão de poder ou não poder fazer isso. E, pela regra, não pode, tá? E, inclusive, eu vi um comentário aqui de torcedor falando o seguinte, será que para eles não é melhor que o Vasco caia? Porque se o Vasco cair, para a Justiça, Anresp, todo mundo lá, todo mundo que regula isso aí, quem está julgando esse caso todo, pode pensar, pô, mas o Vasco não está nem na mesma divisão. E a Leila, por exemplo, ele caindo agora, 2027 vai jogar a Série B, né? 2027 joga a Série B e a Leila vai estar no Palmeiras. Então, não interfere muito que não estão na mesma divisão. Mas tem a Copa do Brasil, gente. Tem a Copa do Brasil, tá? Tem a Copa do Brasil. Agora, isso que falaram me ligou o sinal de alerta. Será que para eles, de repente, se por um acaso o Vasco cair, não é melhor? Hein? Porque não vai estar na mesma divisão? E aí acaba com aquele problema de conflito de interesse? Não está na mesma divisão. Então não joga a Copa do Brasil também. Não joga a Copa do Brasil e está resolvido. Tudo. Olha só os questionamentos que isso gera. Tá vendo? Não era para ter isso. Não era para gerar esse questionamento todo. Aí a gente tem o próprio torcedor do Palmeiras no Charla Podcast. O Boca, Palmeiras, olha só. Não gosto dessa situação do jeito que está. Não gosta. Não gosto, cara. Não gosto. Pra mim não faz o menor sentido. Por mais que a Leila apareça publicamente, falando que é presidente do Palmeiras, que não tem absolutamente nada a ver com isso, a imagem deixa claro que, assim, existe uma ligação, é uma ligação muito forte. Agora, se coloque você, palmeirense, no meu lugar aqui. Imagina como é um jantar na casa dos Lamáquia. Tá sentada a Leila Pereira, do nada o Lamáquia pai do lado dela, o Lamáquia filho do outro lado, e eles conversando
conversando ali no jantar, no meio de uma pizza, no meio de um macarrão, a respeito do que vão fazer no Vasco da Gama. Como é que fica essa situação? Eu acho extremamente complicado. Existe sim um conflito de interesse. Opa, o palmeirense falando, influenciador do Palmeiras, hein? O investimento nós vamos fazer no Palmeiras, o investimento nós vamos fazer no Vasco. Ah, mas não é a Leila, é o filho dela. Pra onde será que vai a Leila depois do ano de 2027? Tudo isso, com todo respeito à Leila, com todo respeito à família Lamáquia, eu sou palmeirense, eu amo o Palmeiras. Eu venho aqui no Charla pra falar sobre o Palmeiras. O Conselho do Palmeiras precisa discutir essa situação, porque se na opinião da Leila, não há conflito de interesses, eu discordo completamente. E vale a gente ressaltar que o vascaíno que estava ali também, o André Garoni, que faz a placar comigo, falou a mesma coisa, que ficou estranho isso daí, que deram arma para quem tá pedindo investigação, julgando, falando isso tudo, né? Deram arma para eles, tá certo? De correr ali, porque ele estava já abrindo um espacinho que tem ali, coisa de vidro e tudo mais. Cara, tá. Aqui, ó. Já pegou aqui o microfone. Já pegou o microfone. Galera, vou me despedir, vou cuidar dele agora, porque o bicho tá pegando. Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!